Olá, queridos amigos, tudo bem? Que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade que nos assiste neste trabalho esteja conosco a partir desse instante. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos nossos companheiros da Comunidade Espírita Nova Era, o nosso querido José Alberto, do Vale do Jequiriçá, aos nossos queridos da Rádio Transvale FM, que transmite nesse instante esta palestra, para todo o Vale e para todo o Brasil, e a todos vocês que nos acompanham através do YouTube, através do nosso canal da Confraria, muita paz em seus corações. Nós vamos falar hoje de um assunto que eu acho que é um assunto muito bom, muito bacana e muito importante para todos. Falamos a respeito do porquê estamos aqui, do que nos motiva, ou particularmente do que me motiva a viver. O que me motiva a estar nesse mundo, o que me motiva a fazer as coisas que eu faço, o que me motiva a estar aqui nesse instante, o que me trouxe aqui. Muitas respostas a perguntas que nós elaboramos durante todo o ciclo da nossa vida, talvez em todas as vidas que tivemos e das que teremos, ainda vamos fazer essa pergunta muitas vezes, certamente, porque afinal de contas esse é um tema capital para a espécie humana. Nós estamos falando de justamente o que me motiva a viver. Qual é o sentido que me traz à existência? Como eu posso começar a pensar em mim mesmo a partir da perspectiva de um propósito, de uma razão, de algo que seja o motor que me mova? A primeira pergunta que nós precisamos fazer quando nós estamos elaborando essa questão a respeito do sentido da vida, a respeito da razão, a respeito da cognição, a respeito do direcionador para as nossas metas evolutivas, enfim, qualquer coisa, a primeira pergunta é o que é um ser humano. Porque talvez essa seja uma questão fundamental. Porque se nós não tivermos um consenso ou não tivermos uma boa ideia do que seja o ser humano, provavelmente nós vamos ter essa resposta à pergunta o que me motiva a estar aqui na Terra, o que me motiva a viver. Talvez a resposta não seja boa, ou talvez não seja uma resposta verdadeira, ou talvez ela não seja uma resposta, eu diria, poderosa. Aquela resposta que pode me tirar do meu lugar aqui agora e me levar para um lugar melhor, que pode me tirar do meu estágio evolutivo atual e me levar para um estágio evolutivo melhor, maior, mais bem elaborado. Essa é a questão que nós estamos colocando, porque não é consenso sobre o que é um ser humano. O ser humano para uns, olhando do ponto de vista de uma perspectiva mais materialista, e aqui eu quero fazer um recorte, dizer que quando eu digo materialista, eu não estou falando do egoísta, eu não estou falando daquele que é usurário, eu não estou falando daquele que gosta do dinheiro, não, eu estou falando apenas aquele que vive de acordo com a perspectiva de que na Terra, tudo em relação à humanidade e todas as outras coisas, tudo isso segue apenas uma lógica natural da sucessão e da elaboração da própria vida. A vida como um elemento sucessivo, bem encadeado de fatos e de circunstâncias, que fez com que um átomo primitivo fosse elaborando-se em substâncias outras e outros compostos, formando tecidos e esses seres evoluindo por conta das diversas faculdades que a própria natureza lhes deu, e fazendo com que então eles se resultassem ou fossem resultado agora, ou tendo como resultado as espécies atuais, a forma como que nós nos encontramos aqui na Terra. Então esse é um ponto extremamente interessante, por quê? Porque se nós olharmos pela perspectiva materialista, pouco, quase nada talvez nos reste em termos de explicação do porquê estarmos aqui. Por que estamos aqui? Porque nascemos. Talvez seja essa a explicação mais bem dada, talvez, para um pensamento materialista. Nós nascemos, meu pai e minha mãe resolveram um dia fazer um filho e eu estou aqui. Essa é a minha razão de estar nesse mundo. Mas, por outro lado, existem outras pessoas que talvez avancem um pouco mais no pensamento e comecem a imaginar que talvez os nossos móveis, aquilo que nos move, talvez não seja tão biológico assim. Talvez eu não esteja falando de um ser que seja eminentemente psicofísico. Talvez eu não esteja falando apenas de um pedaço de carne bem elaborada, um sistema orgânico engendrado dentro de uma perfeição absoluta, que faz com que os meus neurônios e as células do corpo e todos os órgãos e todos os sistemas funcionem como se fosse uma bela orquestra regida por um maestro
inexistente. Talvez eu possa imaginar que exista, para além dessa visão estreita do ser, um algo mais. Como vai nos dizer o nosso querido Viktor Frankl, quando ele propõe na sua logoterapia o espaço do noético ou do espiritual, aquele espaço onde, para o centro do ser, no seu elemento decisório, que vai além das influências psíquicas e físicas do seu corpo, do seu psiquismo e, consequentemente, da sociedade, de todos os estímulos, alguém, um ente interno, um ente primaz que está dentro dele, lhe dirigindo através e apesar de todas as limitações da vida e do corpo, vai lhe dirigindo à vontade, trazendo para esse indivíduo a escolha, as escolhas entre aqui e ali. E esse é um elemento espiritual que diferencia uma abordagem que está centrada na matéria para uma abordagem centrada num ser que é completo. Uma outra questão com relação ao espírito que precisa ser discutida é: o indivíduo tem realmente um propósito existencial? Talvez sim, talvez não para outros, talvez seja apenas para esse indivíduo espiritual. Vamos supor que ele seja realmente, tenha uma energia que lhe mova como uma energia pensada pelos animistas. Talvez uma coisa que seja algo além da carne, mas que paralise-se após a morte. Seja altamente restrito o seu processo existencial. Ele paralisa ali na morte, por quê? Porque não há nada além de uma nova vida, não existe essa perspectiva da reencarnação, de voltarmos aqui com novas personalidades, com novas pessoas. Para alguns, mesmo aqueles que acreditam no espírito, pode haver somente uma vida e no final apenas um destino. E esse destino seria determinado pela forma como que nós vivemos, pela forma como que nós estamos aqui no mundo, pela forma como que nós nos elaboramos, nos construímos. Se formos bons, lugares bons. Se formos ruins, um lugar que não é muito bom, para sempre. Mas não estamos falando disso, estamos indo além. Observe que a construção sai de um modelo materialista, um modelo centrado na matéria, no corpo, no psiquismo, e está indo para alguma coisa mais do espírito, da alma. Mas, para além desta alma, que tem uma finitude existencial e um destino estabelecido, uma alma, um espírito que tem, para além desta vida, infinitas outras vidas. Eu digo infinitas porque nós não sabemos qual é o tamanho da escala, nós não sabemos até onde a gente vai, a gente não sabe quantas a gente vai precisar, a gente não sabe quantas são necessárias, a gente não sabe como esse processo se dá. Talvez exista um processo constante de aprimoramento em níveis cada vez mais altos. Pensamos no progresso do espírito, pensamos na evolução espiritual, pensamos em algo que seja diferente simplesmente de um ser que tem a sua finitude porque foi bonzinho, ou simplesmente porque se exaure da sua energia porque ele não é nada mais do que carne. Estamos falando de alguém que é espírito, que tem a sua autonomia, que tem a sua independência, que tem a sua individualidade e que permanece vivo, apesar do corpo físico não estar mais com ele. Quem nos traz uma visão muito interessante a respeito disso é Joana de Ângeles, num livro chamado O Ser Consciente, lá na página 40. Joana de Ângeles nos convida e diz que este ser é um ser que se expressa em dimensões múltiplas, desde o seu conteúdo humanista, comportamentalista e existencial, trazendo para ele novos potenciais que vão lhe estruturar o ser em plenitude. Então estamos falando que a nossa querida mentora está apresentando um indivíduo que, para além das possibilidades simplesmente da vida, da existência, eles também têm um conteúdo de desenvolvimento e já de cara um propósito muito claro. Qual é o propósito da vida segundo a abordagem espírita, ou talvez até a espiritualista, que esteja em sintonia com o mecanismo progressista do espírito, o mecanismo de desenvolvimento do espírito? A proposta é que nós estamos aqui e temos uma meta que é sermos melhores, mais hoje um pouco do que ontem, muito melhores amanhã do que hoje. Nunca nós vamos interromper a nossa marcha ascensional.
Nunca nós vamos interromper o nosso processo de desenvolvimento, porque a nossa potência máxima, a nossa capacidade máxima não é a capacidade humana. Não é simplesmente entendermos que nós vamos encher um espírito de potência realizada dentro de um corpo e fazer com que esse corpo se transforme num ser de luz encarnado. Não, estamos falando para além disso. Estamos dizendo que quando o corpo físico não tiver mais nenhuma possibilidade de ensinar mais nada para esse espírito, a experiência no mundo da densidade da Terra, a experiência telúrica, não tiver mais absolutamente nada para nos ensinar, então nós partimos para outros mundos. Partimos para outras histórias, partimos para outros processos evolutivos, em outros lugares, com outras experiências, com outras naturezas existenciais, que são também ricas de possibilidades para aquele nível evolutivo do espírito. Então, enquanto estamos aqui na Terra, o nosso propósito é nos encher de espiritualidade, no sentido da vivência do ser enquanto espírito, e trazer essa explosão de energia, que é uma energia amorosa. Não vamos nos esquecer que a base e a origem de tudo é Deus. Toda a origem de todas as coisas é o divino, e o divino é puro amor. No momento em que nós nos expressamos como essa energia amorosa do Espírito, nós também somos amor e plenitude amorosa. E é isso que nos traz uma imensa felicidade. Aquilo que para nós hoje pode não parecer facilidade, aquilo que pode parecer uma complexidade existencial, em verdade, são passos evolutivos em busca da nossa perfeição. São passos evolutivos em busca da nossa perfeição absoluta, ou pelo menos da nossa plenipotenciação, a nossa plena atualização das nossas potências, aquilo que seja capaz em nós de fazer com que atinjamos o nível máximo possível do nosso espírito. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão muito interessante. Os espíritos, respondendo a Kardec qual foi o espírito que teve na Terra, o modelo, ou que representou para nós o modelo, para que nós pudéssemos nos espelhar enquanto guia e referência, a resposta é Jesus. E Allan Kardec faz uns comentários a respeito disso, dizendo o seguinte: Jesus foi, na espécie humana, ou vestido na carne, aquele que conseguiu atingir o mais alto grau possível para um ser humano. O que quer dizer que, independentemente ou diferentemente, melhor dizendo, do que outras correntes pensam, há a possibilidade de haver homens na Terra que sejam tão grandes, tão poderosos, tão cheios de luz, tão cheios de amor, quanto Jesus. Qual que é o ponto principal? É que este homem vai precisar fazer um burilamento, vai precisar fazer um aperfeiçoamento do seu aparato espiritual enquanto representação psicofísica. Quando eu falo isso, eu quero dizer a manutenção do seu aparato biológico e também do seu aparato psíquico em consonância com o espírito evoluído. Essa resultante daí é um ser que nós chamamos dos seres especiais que vivem aqui nessa Terra, e muitos exemplos que a gente tem, absolutos aí, que estão o tempo inteiro se apresentando aqui e acolá, mostrando o quanto é possível para nós vivermos uma vida diferente. Mas eu quero falar a respeito da dor. A dor é algo que aqui nesse plano carnal para nós é algo muito, mas muito forte. É algo que nos empurra, de certa maneira, para o chão e, de uma maneira paradoxal, para cima. Nós aprendemos com a dor. A dor é um instrumento que, do ponto de vista biológico, ela tem uma função, que é fazer com que nós encontremos no nosso corpo algo que não está funcionando muito bem. Uma dor dentro do corpo significa, naquele lugar, existe algo que precisa ser visto. Se não fosse a dor, nós ignoraríamos por completo as disfuncionalidades do corpo e, consequentemente, poderíamos recorrer aí ou voltar numa situação onde nós teríamos uma doença que vai degradar o nosso corpo, que vai destruir a nossa saúde enquanto elemento de
homeostase ou de equilíbrio das nossas relações, das nossas transições ou transações biológicas do corpo, elas não vão funcionar mais de maneira harmônica e vão nos trazer uma doença, um desequilíbrio. Então, por conta disso, nós temos a dor como um sinalizador de que ali tem algo que não está funcionando muito bem. Na vida, na existência, a mesma coisa. O que significa uma dor para um ser humano? Significa que o seu plano existencial, algo não está funcionando muito bem. Então, conforme assim vai nos dizer Huberto Roden, no livro chamado Por que Sofremos, os objetivos da vida são todas as coisas do nosso ego periférico, como família, propriedade, profissão, relações sociais, amizades, etc. São circunstâncias fora do nosso centro, sobre as quais não temos domínio direto e que por isso podem falhar, e lá está o nosso sofrimento. O que o nosso querido Huberto está nos dizendo aqui é algo muito parecido com aquilo que Buda já dizia nas suas nobres verdades. A primeira nobre verdade de Buda: todo homem sofre. Mas por que todo homem sofre? Todo homem sofre porque se apega ao que não lhe pertence. Quando a gente se apega àquilo que passa, aquilo que é efêmero, aquilo que é impermanente, é claro que o impermanente passa porque é impermanente. E quando a gente se apega a isso e o impermanente passa, enquanto nós estamos conscientes do apego, nós estamos aqui vivos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nós temos um animal de estimação e você se apega a esse animal de estimação. E de repente você sabe que a vida desse animal é curta. E esse animal que tem uma vida curta, de repente ele pode vir a morrer antes que a pessoa, que seja o dono, morra. Porque o homem, teoricamente, tem uma vida mais longa. Então, quando este animal morre, vem o sofrimento. A mesma coisa acontece quando nós temos um objeto de valor, um automóvel, algo que alguém nos tira. Um ladrão vem e tira o carro, a joia, o relógio, que foi um presente do vovô ou da vovó. Algo de um valor sentimental. Mas todas as coisas que podem ser comidas pelo ferrugem, comidas roubadas pelo ladrão. Por isso Jesus dizia que o verdadeiro tesouro é aquele que nós colocamos no lugar que nem as traças, nem os ladrões possam roubar. As traças não possam comer, o ferrugem não possa destruir e os ladrões não possam então roubar. Porque é nesse lugar inexpugnável aonde nós vamos colocar os nossos verdadeiros tesouros, a nossa verdadeira aquisição. No mais, tudo é fonte de dor, é fonte de sofrimento, é fonte de angústia, porque será sempre um processo de perda, de finitude, algo em nós que representará uma dor no momento do apartamento, no momento em que isso sai da nossa vida. Quantos não somos nós, aqueles que estamos agora sofrendo porque perdemos alguma coisa, um ente querido, estamos agora vivendo um período pandêmico, um período de muito luto, porque pessoas estão morrendo. Não que as pessoas não morram naturalmente, as pessoas morrem naturalmente. Na verdade, uma das leis da vida é justamente as pessoas morrerem. Mas nesse caso especificamente, nós estamos tendo aí talvez um noticiário um pouco mais evidente, nós estamos tendo uma proximidade maior de pessoas que nós conhecemos, que estão passando por esse processo. Então, nesse momento, a experienciação do luto é algo muito comum. E o que a gente observa é que nessa perda específica nós temos ainda um desastre, né? Porque a gente não aprendeu ainda a lidar com isso. Nós ainda não temos a possibilidade de compreender o fenômeno da morte como algo da natureza. A gente sempre acha que foi algo errado, que alguém errou, que se isso tivesse acontecido ou aquilo. Então é uma fonte ainda de sofrimento muito grande derivada da nossa ignorância, porque nós estamos apegados a algo que a gente sabe que não nos pertence, nós não temos controle e um dia certamente vai acontecer. A gente não se preparou porque a gente não quis se preparar, porque a gente preferiu fugir, a gente preferiu estar numa outra condição, a gente preferiu não dar atenção àquilo que estava representado para nós como algo fatal que não tem por onde a gente escapar. Mas, para além dessa questão, nós temos o sofrimento como algo que nos chega e nem todos estamos preparados para sofrer.
quando chega para aquelas pessoas que eu citei no começo, que são as mais apegadas aos paradigmas materiais, uma dor maior talvez. Porque se eu não tenho muito sentido na vida, se eu não consigo entender muito o sentido da existência, quando a dor chega, ela vem e me traz um sentimento de tristeza, porque além de perda, eu vou ter tudo isso. Então, Buda vai dizer na continuidade das nobres verdades, apenas para fecharmos o ciclo de Buda, nós temos a terceira nobre verdade, é que o homem pode livrar-se do sofrimento apenas deixando de apegar-se do impermanente. Mas isso não é fácil, principalmente para quem não tem a sustentação, para quem não encontrou o eixo, para quem não vê ainda esse eixo, não percebe que este, para além do físico, para além do psíquico, existe o espiritual, e o espiritual é um governante que evolui, que se desenvolve, que busca a plenitude. E para essa plenitude é preciso que ele esteja preparado para passar pelo cadinho da dor, que nada mais é do que a colheita dos atos pretéritos. Essa ideia do tempo, essa ideia das coisas, essa ideia da reencarnação é algo muito, muito importante no nosso entendimento da doutrina espírita. Quando dizemos que o espiritismo é consolador, não porque o espiritismo tem uma água fluidificada, um passe mágico que possa tirar a pessoa de uma situação complicada, mas porque o Espiritismo explica a origem da dor, a origem do destino, a fonte, a razão do nosso destino, o porquê do nosso destino, não é? E o problema do ser, como vai dizer Leon Denis, o ser, o destino e a dor. Explica todo esse processo de uma forma racional, de uma forma clara, de uma forma precisa, sem absolutamente nenhum tipo de fórmula dogmática, fazendo com que qualquer ser humano seja capaz de compreender. Por isso o Espiritismo é acessível e acessável para todos. Nós temos dentro da doutrina espírita ferramentas poderosíssimas para ajudar as pessoas a se empoderar e não ficar nessa coisa do pequenismo, nessa coisa do sofrimento, buscando um sofrimento, quase que um sofrimento voluntário, fazendo com que as pessoas simplesmente caiam, se destruam, porque elas não conseguem ter força vital para se levantar diante dos infortúnios. E não existe milagre nessa história. O que existe é despertamento, é trazer a pessoa para um eixo espiritual que diga: você não é só carne, você tem algo mais. E não é algo mágico que vem de um ser de fora, um ser que traz heteronomia. Eu digo isso muito sempre nas minhas palestras, de todas as formas, de que em verdade nós precisamos estar cientes de que os espíritos que nos auxiliam na nossa jornada, eles nos transfundem força, eles nos transfundem paz, eles nos transfundem amorosidade, eles nos transfundem coragem para que nós possamos nos levantar com a força do nosso próprio espírito, aprendendo a resiliência e com isso superando os obstáculos. Então toda a adversidade se dá quando nós estamos, em verdade, com uma dor no peito, na barriga, etc. A adversidade se dá porque em um determinado momento da minha vida eu fiz algo que não era muito bom. Eu fiz algo que não estava alinhado com o propósito, talvez, das ciências da natureza. Fazendo apenas um parêntese, uma das formas mais fáceis de fugir da dor desse mundo é prestar atenção no mundo. Não no mundo dos homens, porque o mundo dos homens é criado pelas ilusões do homem, é criado pela fantasia que nós imaginamos uma sociedade de pessoas que se relacionam no paradigma materialista. Mas nós precisamos entender que, para além das sociedades organizadas de leis, de cortes, de governos, de pessoas, de cargos, de hierarquias, somos espíritos, nivelados na base uma igualdade. Somos todos absolutamente iguais. O que nos difere? O estágio evolutivo, nos difere a capacidade momentânea para podermos nos sintonizar com os valores atuais do mundo, termos a capacidade de mostrar para esse mundo algum valor que seja transformado em recurso material, nos posicionando de uma forma diferente na hierarquia da sociedade, ou de repente mostrando algum talento, enfim, particularidades específicas do estágio evolutivo de cada um.
É isso que nós apresentamos aí na sociedade. Mas, para além disso, nós somos em origem, base e fundamento iguais e nós somos em destino final absolutamente a mesma coisa. Porque nós estamos aqui, vamos evoluir, no final seremos todos a mesma coisa. Não que seremos o mesmo ser, mas seremos alguém que teremos todos dessas condições aí plenas, nós teremos as mesmas capacidades, os mesmos entendimentos, sentiremos a mesma sensação de alegria, de bem-estar e, sobretudo, a plenitude do ser será algo atingido por todos. Então, o que estamos vendo aqui são temporárias diferenças que fazem parte do sofrimento como dor reparadora para as nossas boas lições evolutivas. Então, nesse momento, a gente pode fazer aqui ainda uma digressão com relação ao que pensa, o que diz o Humberto Roden no seu livro, um pequeno opúsculo, um livrinho bem pequeno, Por que Sofremos, e ele faz algumas considerações interessantes que eu trago aqui apenas para nossa reflexão. Ele diz assim: o homem é um ser realizável. Observe, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que o ser humano tem capacidades que ainda não foram realizadas. Mas ele não é realizado, conforme assim já disse. Pode estar terminada, inclusive, a sua evolução corporal. Pode, que eu particularmente não acredito. Acho que nós ainda temos estágios evolutivos do corpo. Mas ele diz isso, pode, numa suposição. Porém, lhe falta a sua realização como homem. E ele vai trazer aqui 3 categorias de pessoas que estariam em relação com a forma como percebem o seu próprio sentimento de sofrer. A primeira categoria são os revoltados. Os revoltados são aquelas pessoas que não aceitam, que querem que tudo, né, que se exploda, são pessoas que vão para as ruas quebrar tudo, são pessoas que realmente xingam todas as pessoas, ninguém presta, todo mundo está errado, o mundo tem culpa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, são pessoas pessimistas, são pessoas que têm realmente a revolta no seu coração, porque o mundo não foi bom com eles, né? Naquele momento, por eles não entenderem a dor, por eles não entenderem a dificuldade, por eles não entenderem o estágio evolutivo atual, eles simplesmente se revoltam com o mundo. Há um outro tipo, há uma outra categoria, que são os resignados. Os resignados, eles têm um pensamento mais voltado lá para o pensamento estoico. Eles são pessoas que têm mais aquela compreensão de que é isso mesmo, eu nasci para sofrer, eu sou uma pessoa que realmente estou aqui no mundo e eu nasci pequeno, eu já nasci numa situação, já não tive muita felicidade, eu não tive nunca nada, enfim, essas pessoas que têm esse discurso vitimista e um discurso de pacificação sofredora, vamos dizer assim, no melhor forma de especificar essa categoria. E claro que tanto uma quanto outra são pessoas que apenas estão passando pelo seu processo, mas não estão obtendo deles vantagens no sentido do crescimento, no sentido do esclarecimento, no sentido do seu desenvolvimento. São pessoas que ainda vão ter dificuldade de encarar os outros que serão colocados diante deles, porque imaginem, para elaborar um ser que sai da total ignorância, sai da sombra para a luz, imagine o trabalho que dá isso. Não é? Principalmente porque não é um trabalho forçado, não é um trabalho imposto, não é ninguém que bota a mão na cabeça e transforma, não é uma água que a pessoa bebe que de uma hora para outra fica, não é um livro, não é religião, não é igreja, não é nada disso. É apenas um indivíduo que através da fieira do seu processo evolutivo, através da sua reencarnação sucessiva, através da sua existência, esse indivíduo vai adquirindo lucidez a respeito das suas próprias capacidades e deixando que essas capacidades se tornem luz. Deixando para a luz, deixando para fora, deixando para a existência essa situação. Esses indivíduos que têm a capacidade de entender a vida, o sofrimento e todas as coisas são aqueles que são chamados de regenerados. Os regenerados são aqueles que passaram pelo entendimento, pela dor, entenderam o que estava acontecendo e a partir daí saíram melhores, porque saíram fortalecidos, porque compreenderam exatamente aquilo que lhes aconteceu.
Então observe que, a depender da forma como nós estamos diante do sofrimento, o sofrimento pode ser para nós uma coisa boa, como pode ser para nós uma coisa muito ruim. Mas aí vem uma consideração que nós vamos achar lá no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 4, quando Allan Kardec, ele vai trazer uma coisa interessante dizendo o seguinte: como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? É um texto belíssimo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai dizer por que o indivíduo, ou seja, se o indivíduo não sabe por que está sofrendo, não sabe por que está passando por esse perrengue, por que que ele, ou seja, como é que ele vai sentir-se orgulhoso de estar passando por isso? Normalmente a gente fica muito chateado, normalmente a gente se sente muito mal quando estamos numa situação desse tipo. Eu queria ver, não é? De repente, uma humanidade que nós tivéssemos a capacidade de enfrentamento das nossas dificuldades a partir do momento em que a gente compreendesse o seguinte: se eu plantar um caroço de manga, vai nascer um pé de manga. Se eu plantar um caroço de uva, vai nascer uma parreira. Se eu plantar a semente, a muda de um pé de banana, vai nascer uma bananeira. E claro, eu posso aqui numerar infinitas espécies de vegetais e vocês vão falar que é a mesma coisa. Mas assim também é aquelas pessoas que de repente, mesmo com essa lógica, podem imaginar que se eu plantar uma semente de uma determinada planta, vai nascer outra. Se eu plantar uma semente de rosas, de repente, imagine que ali possa nascer uma jaqueira. Não é assim que funciona. Se eu plantar rosas, nascem rosas. Se eu plantar cocos, nascem cocos. Se eu plantar mangas, nascem mangas. Então, por que haveria de ser diferente em relação às minhas plantações existenciais? Por que haveria de ser diferente em relação àquilo que eu faço e aquilo que eu planto, aquilo que eu construo hoje em relação ao amanhã? Eu falei do tempo. Eu falei do tempo da encarnação, falei da forma como a gente está. Eu queria trazer do tempo uma pequena digressão, lembrando de Agostinho de Hipona. O nosso grande mestre, ele falava a respeito do tempo de uma forma muito interessante. Ele dizia: o tempo. Se você não me perguntar do tempo, eu entendo o tempo. Mas se você me perguntar do tempo, eu não sei nada sobre o tempo. Como é que pode alguém que sabe algo desde que você não pergunte e alguém que não sabe nada desde que você pergunte? O que muda nessa relação? É porque ele dizia que o tempo é algo que para ele consegue compreender porque ele vive no tempo. Ele consegue compreender o ontem, o hoje e o amanhã do ponto de vista de uma percepção humana. Ontem foi o dia de ontem, amanhã será o dia de amanhã, hoje é o dia de hoje, um espaço de 24 horas. Mas na percepção filosófica de Agostinho, tinha algo mais. Tinha uma questão do tempo que ele dizia: o passado não existe. O passado só existe porque temos memória e linguagem. Se não houvesse a linguagem para registro dos fatos históricos, e se não houvesse a memória para o registro dos fatos vividos, não havia o passado. O passado é algo que passou, que acabou, nesse sentido existencial. E o futuro? Bom, o futuro é só um desejo, o futuro é uma aspiração, o futuro não é algo que eu possa realmente dizer: esse aqui é uma coisa que eu tenho, que é exato, que é preciso. Não, o futuro é uma construção. O que eu tenho agora, dizia Agostinho? O tempo presente, mas até o presente é meio confuso, porque no momento que o presente acontece, ele vira passado. E, consequentemente, deixa de existir. Então, é uma presença fugaz do presente. O que nós fazemos? Nós roubamos do tempo um pouco de futuro, um pouco de passado e as infinitas ocorrências de presentes entre esses dois intervalos e chamamos isso de presente. Por isso chamamos o presente de 24 horas, podemos chamar o presente até de uma década. Mas isso é uma percepção nossa. Porque algo interessante de se dizer é que uma máxima de que tudo tem uma causa, tá certo? Que nada que existe teve a ausência de uma condição necessária para que aquilo existisse. Então,
Nessa premissa específica, se eu estou vivendo hoje uma circunstância que foi uma construção, foi uma elaboração sentimental, se foi uma elaboração circunstancial, se eu estou vivendo hoje uma oportunidade, qualquer que seja ela, então significa dizer que lá atrás houve uma construção, um plantio, para que ela assim se estabelecesse. Por que eu falei do tempo? Porque de fato há algo importante a ser percebido de que a plantação do futuro pode ser uma colheita do passado ou pode ser apenas um processo de mudança da plantação. Eu plantei sarças, espinhos durante a minha vida inteira. Daqui para frente, eu não quero mais sarças. Eu posso tirar as sarças, eu posso tirar o joio e plantar o trigo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou autônomo. Esqueçam essa ideia do vitimismo, do fatalismo. Nós não somos fatais em nada, a não ser a única coisa que existe como uma espécie de fatalidade na nossa vida é a morte. Assim como nascer. Mas aconteceu. E eu não tenho mais como mudar isso. O que eu faço entre nascer e morrer faz toda a diferença. Então agora eu tenho a percepção de que o futuro está para ser construído, porque ele não existe. Ele só existe na minha aspiração, no meu desejo, na minha fantasia. Então, para que o meu futuro seja algo realmente importante, interessante, que me traga coisas boas, eu tenho que começar a fazer isso agora. Eu não posso fazer isso amanhã. Eu tenho que fazer a partir de hoje. É por isso a importância de nós fazermos o trabalho, o tratado da reforma íntima, o tratado da melhoria pessoal, o tratado da nossa melhor condição aqui na Terra, não é? Isso tudo faz parte dessa construção do indivíduo que vai se elaborando em direção ao ser de luz. Observe que não é uma coisa pequena. Nós estamos falando e lembrando do Evangelho, quando Jesus dizia, seja a luz do mundo, seja o sal da terra. Essas duas afirmações, elas são importantes porque a luz ilumina. Luz do mundo é algo que ilumina. O que faria uma luz do mundo? A luz do mundo, ela, no momento em que ela se acendesse, no raio de alcance desta luz, ninguém andaria em trevas. Aqueles que estejam andando nas trevas, que se aproxime de um ser de luz, são imediatamente iluminados. Iluminados e tocados no seu coração, para que eles possam, de repente, se levantar, mudar de vida, ter aquele como referência, modelo e guia, e fazer o seu próprio processo de aprimoramento e de levantamento. Isso é luz do mundo. E o sal da terra, porque para que haja uma transformação no indivíduo tocado pela luz do ser iluminado, existe o sal que muda o sabor. Então, no momento em que o sujeito se aproxima de alguém que foi elaborado, que foi melhorado, que foi iluminado, este ser, como o sabor do sal, muda a vida daquele outro. Aquele que não tiver capacidade de mudar a vida do outro, aquele que não tiver capacidade de mudar o mundo que vive, aquele que não tiver capacidade de alterar, ele é um sal sem gosto, é um sal insosso que deve ser jogado no chão, pisado em cima. Claro que isso é uma metáfora, óbvio que é uma metáfora, mas o sentido existencial está presente porque é apenas uma vontade de ser luz do mundo, de ser sal da terra. Mas é tendo a vontade que eu me transformo imediatamente? Não. Eu tenho uma vontade porque eu preciso de duas coisas. Não vamos esquecer de novo, lá no nosso querido Sede Perfeitos, lá no nosso querido Cristo Consolador, lá nas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar duas virtudes, abnegação e devotamento. A abnegação no sentido do sujeito negar a si mesmo e ir em luta, não importa, fechar a questão e ir atrás. Como Jesus dizia, pegue a charrua, não olhe para trás e me siga. O devotamento é a dedicação, né, à causa. Então, quando eu resolvo, eu preciso realmente fazer o trabalho de procurar, de pedir e de bater. Né? Procurar no sentido de entender a razão, entender o motivo, entender o sentido, e no momento em que eu faço isso, eu peço as ferramentas, bato, é o sentido do esforço, devotado e abnegado para atingir a perfeição. Então, dá trabalho. É por isso que tem gente que topa, tem gente que não topa. Para quem não topa, tá tudo certo.
Mas Paulo, você fala isso tudo e está dizendo que uma pessoa que não está afim de fazer está certo? Tá, porque é o estágio de cada um, gente. O tempo de cada um, isso é uma coisa importantíssima para a gente entender. Não quer dizer que porque essas verdades estão sendo postas pelo Espiritismo, pelos Espíritos, não é porque Jesus trouxe um tratado de libertação tão perfeito que a gente vai imaginar uma humanidade se transformando de maneira homogênea, de uma hora para outra, todo mundo. Não funciona assim. Nós vivemos numa sociedade ainda engessados, a nossa liberdade é pseudo-liberdade, condicionada pelos elementos sociais e pelos condicionantes sociais que nos são impostos. Nós vivemos embaixo de uma cultura, de leis, de costumes, de nossos modelos mentais construídos em cima de paradigmas sociais que engessam a nossa liberdade e nos tornem um pouco essa capacidade de darmos esse grito de liberdade. O indivíduo, ele começa a ser humano quando ele deixa de ser pulsional, vai dizer Viktor Frankl, e para de ser humano quando perde o senso de responsabilidade. Entre aquele indivíduo que consegue domar os seus instintos, consegue ir além das suas pulsões e está aquém do limite da sua responsabilidade, esse indivíduo é chamado de ser humano porque age de acordo com as suas potências, age de acordo com a sua consciência. É isso que nós estamos falando. Agora, meu vizinho, meu companheiro, minha companheira, um filho, etc., que não queira fazer isso, a gente tem que respeitar e aceitar. Afinal de contas, a estrada que ele escolheu é uma estrada diferente. Não é melhor, não é pior, é apenas diferente. Eu não sei as minhas estradas do passado. Eu não sei quantas bobagens eu fiz no passado. Então quem sou eu para corrigir a estrada de alguém aqui agora? Às vezes o caminho de volta passa pelo pântano lodoso, passa pelo espinho, passa pelas pedras que furam o pé. Às vezes, aparentemente, o sujeito não está indo, ele está apenas voltando. Aparentemente, ele está indo para a perdição, mas ele está justamente nos últimos estertores das dores daquela escolha feita no passado para voltar agora para a plenitude e o caminho reparador que certamente vai trazer para ele muitas alegrias. Então, o sentido da vida é... Albert Einstein, uma vez fazendo um comentário sobre esse tipo de pensamento em um livro, um texto que ele escreve, Como Vejo o Mundo, onde ele fala sobre muitas coisas, ele diz assim, tem um sentido a minha vida? A vida de um homem tem sentido? Questões que a gente já colocou. Ele diz, eu posso responder essas perguntas se eu tenho um espírito religioso. É mais ou menos o que eu estou falando aqui, mas só que eu quero que vocês entendam, porque quando eu estou falando aqui de espírito, de alma, não estou falando de religião. Estou falando de natureza. Isso é uma coisa muito importante. Eu não estou falando de que espírito, só quem tem espírito, ou quem acredita em espírito, é religioso. Não. Espírito é da natureza, espírito é como a folha da árvore, espírito é como o caroço da manga, espírito é como o sol que nasce, é como a chuva que cai. Espírito não é uma invenção da fé para consolar as almas que estão indo em direção à morte. O espírito é aquilo que a natureza se mostra, é como a natureza mostra, é como nós nos expressamos. O espírito somos nós que estamos agora passando pela via da encarnação, estamos no corpo, estamos passando aqui no corpo, mas que daqui a um tempo nós estaremos livres do corpo e de novo, nos preparando para novas experiências. Então, se eu tenho espírito religioso, vai dizer Einstein, eu tenho muitas respostas para a vida. Eu estou vivendo porque o sentido da vida é estar aqui seguindo uma lei, seguindo um costume, é estar aqui para proferir uma fé, estar aqui para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas fazer tais perguntas tem sentido? Prossegue Einstein. E ele mesmo responde. Aquele que considera a sua vida e a dos outros sem qualquer sentido é fundamentalmente infeliz. Porque ele não tem motivo algum para estar vivo. Então, observe que quando a gente vê uma pessoa muito racional, uma pessoa que estabelece apenas a fruição do elemento vida presente como forma de aproveitar aqui na Terra todos os últimos estertores da carne, a gente vê que no fundo essas pessoas, elas às vezes se sentem muito sós.
quando não são mergulhadas numa depressão profunda, se jogam nas drogas, vão nos vícios, a exacerbação do vício, porque o vício é uma espécie de fuga, é uma espécie de tirar o sujeito do foco, dali, da determinação, do sentido da existência. Então, por esse motivo, os drogados, aqueles que estão envolvidos com a drogadição, com colimia, com qualquer desse tipo de hipersensibilidade da carne, normalmente são pessoas que estão buscando uma fuga, assim como outros, que buscam na religiosidade uma espécie de fuga também, porque se escondem atrás do dogmatismo para não fazer as suas reformas. Estamos falando de um indivíduo que se enxerga nu com o seu espírito, vivendo com as potências do espírito, acreditando nelas e capacitando-se cada vez mais para deixar que essas potências se transformem em atos. Então é esse o ponto do nosso processo grande da evolução. Não é esconder-se, não é fugir, mas encarar. Então, aquele que não tem a perspectiva do valor da vida pelo seu princípio evolutivo, aquele que não conseguiu enxergar ainda o espírito com toda a sua grandeza, esse, coitado, ele realmente sofre nessa terra. É alguém que passa por uma privação, é alguém que tem uma dificuldade muito grande de encarar as coisas da vida. Quem somos nós no final? Vai dizer Leon Denis. Nós somos feitos de sombra e de luz. Adoro esse texto. Ele diz isso no Problema do Ser do Destino da Dor. Ele diz, nós somos feitos de sombra e de luz. Observe, nós temos sombras, porque elas se mostram, mas nós temos também a luz. A luz não é algo que virá. A luz não é algo que nós vamos adquirir. A luz não é algo que nós vamos ganhar de nada. Beber um líquido precioso e nos tornarmos luminosos. A luz existe, como a sombra também. Nós somos a carne com todas as suas fraquezas e também somos o espírito com as suas riquezas latentes, as suas esperanças radiosas e seus surtos grandiosos. E o que nós está em todos os seres se encontra. Olha que coisa linda Leon Denis diz aqui. Nós somos o espírito com todas as grandezas do espírito e somos a carne com todas as fraquezas da carne. Nós somos sombra e nós somos luz. Nós temos as duas grandezas dentro de nós. O que é a sombra? É a ausência da luz, a gente já sabe disso. A sombra não existe enquanto um ente. A sombra apenas é a falta de algo que quando aparece, aquilo desaparece. Eu digo que a sombra e a luz, a sombra tem uma frustração enorme. Porque, diferentemente de um ser humano, a sombra nunca vai ver a luz. Porque no momento em que a luz chega, a sombra vai embora. E ela não dá tempo de ver. Quando a luz chega imediatamente, a sombra parte. Então, o nosso trabalho é um trabalho de iluminação interior para que a sombra que nos atormenta e que aquilo que Jung vai dizer, a sombra que não foi identificada, que não foi integrada, que não foi percebida, que não foi realizada pelo indivíduo do ponto de vista da consciência, vai se tornar algo tão presente na vida dele que ele vai chamar de destino. Ele vai chamar de circunstâncias existenciais incorrigíveis. Em verdade, são apenas os reflexos do seu ser inconsciente que atrasam bastante a sua marcha e impedem que ele faça os seus saltos evolutivos em direção ao futuro. Então, nós temos as duas grandezas. O que nos cabe é fazer o desenvolvimento dessas grandezas, trazendo para nós as potências realizadas. Isso, gente, às vezes a gente pensa, nossa, será que isso é tão complexo? É uma simplicidade complexa. Eu não sei se isso fica claro eu dizer isso. Isso é somente isso, mas ao mesmo tempo é tudo isso. É um processo evolutivo que parte do esvaziamento da mente, de uma espécie de afastamento daquilo que seriam os valores do mundo sem perder a conexão com o mundo. A grande chave disso é estarmos no mundo, vivermos como as coisas do mundo, nos submetermos às coisas do mundo. Está lá no Evangelho com o Espiritismo, o homem no mundo. Então, quando a gente fala assim, estar no mundo, se submeter às coisas do mundo, mesmo as mais frívolas, mas fazer de uma forma tal que as possa santificar, eis aí uma boa dica. É estar no mundo. Alguém está, de repente, no momento do luto, da perda, daquele momento, se lembre que tudo vai passar. Não é só aquilo, não. Tudo vai passar. Aquilo chegou no seu tempo de passar. O que significa que agora o seu passo, a sua vida, será sem aquilo? Se aquilo foi algo que eu construí uma muleta e me sustentei, eu vou cair.
Eu vou cair porque eu botei as minhas pernas em uma prótese que não era minha, que alguém me emprestou, e eu simplesmente, porque o dono estava demorando de vir, eu botei na minha perna. A minha perna atrofiou, porque eu não dei sustentação a ela, porque eu fiquei usando a perna dos outros. Quando essa perna foi embora, eu caí. Agora, eu não posso culpar ninguém porque eu caí. O que eu tenho que fazer agora é o quê? Eu tenho perna, eu tenho força, eu me levanto. Daqui para frente, não mais com as pernas dos outros, mas com a minha própria perna. Como é o nome disso? O nome disso é evolução, aprendizado, desenvolvimento espiritual, não é? Bom, então, o que acontece com relação à vida? No sentido de dizer, minha vida é boa, minha vida não é boa. Eu vou usar aqui, vou pegar um conceito kantiano e vou fazer uma mudança, vou incorporar aqui o subjetivo categórico. É um subjetivo que se impõe. É um subjetivo que, o que significa isso? Significa que cada pessoa, cada ser em si, carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Cada ser vai carregar dentro de si uma potência, uma forma de ver, uma maneira de realizar, conforme dissemos, estágios evolutivos diferentes, percepções de mundos diferentes, maneiras de ver as coisas e de saborear as coisas. Falando ainda de vegetais, como eu gosto bastante de manga, vou usar mais uma metáfora de manga. Então, eu adoro uma manga rosa. Então, quando eu estou ali comendo uma manga rosa, eu estou ali saboreando o sabor de uma manga rosa e eu fico imaginando como é gostosa uma manga rosa. Mas eu conheço pessoas que não podem sentir o cheiro da manga. Por quê? Porque são pessoas que têm alergia, porque um dia comeram manga demais, enjoaram e não conseguem sentir nem a proximidade da manga. Observe que a manga, a gostosura da manga, que é algo que seria intrínseco à manga, não é. A gostosura da manga está em mim e vamos dizer assim, a não gostosura da manga está no meu companheiro, meu amigo lá que não gosta da manga. Então observe que tudo na vida é subjetivo. Tudo, embora a experiência possa ser visualmente grave, embora a experiência possa ser aparentemente catastrófica, mas a percepção dessa experiência será para uns de um jeito, será para outros de outro jeito. Leon Denis vai dizer assim, o prazer e a dor estão muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Incumbe, pois, a cada um de nós, regulando as suas sensações, disciplinando os seus sentimentos, dominar umas e outras e limitar-lhes os efeitos, tanto do prazer quanto da dor. Compreender o verdadeiro sentido das coisas nos ajuda a interpretar a vida de uma forma diferente, fazendo com que a gente possa realmente acordar de manhã com a vontade de viver. Esse é o ponto, talvez, principal da nossa conversa. Porque é o que me motivaria amanhã de manhã me levantar, botar meu pé no chão e dizer que eu sou tão feliz por estar vivo, mesmo que os problemas estejam se avolumando na minha frente. Os problemas estão se avolumando porque talvez lá atrás eu não tenha feito as coisas da forma correta, seguindo os códigos do mundo, ou seguindo as leis, ou qualquer coisa. Eu talvez não tenha feito isso legal. Muito bem, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa desgraçada, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem futuro. Não, eu tenho futuro. Já disse que o futuro não existe. Ele não está escrito nem está determinado para ninguém. Só tem um fatalismo que é o dia de eu voltar, mas esse eu não sei, graças a Deus ninguém sabe, e tomara que a gente não fique sabendo. Enquanto não houver, enquanto não apitar o último segundo da partida, eu estou jogando. Então, primeiro, eu estou um jogador. E eu não paro de pedalar. Essa é uma outra máxima da vida. Pode acontecer o que acontecer, seja lá o que for, não pare de pedalar nunca na sua bicicleta. A sua bicicleta é algo que você não pode parar de pedalar. Mas Paulo, como é que eu vou ter forças para pedalar? Olhe para frente e para cima. Toda vez que a gente está diante de um problema, a gente tem dois caminhos. A gente pode olhar para cima ou para baixo. O que vai acontecer se eu olhar para baixo? Se eu olhar para baixo, eu vou ver espinhos, eu vou ver pedras,
eu vou ver meus pés, os calos, as bolhas. Mas se eu olhar para cima, eu vou ver o céu, as nuvens e o infinito. É uma diferença absurda. Se eu pegar uma flor, uma rosa linda, e olhar para baixo, eu vou ver espinhos. Mas se eu olhar para cima, eu vou sentir o aroma e a beleza daquela rosa. A mesma rosa, com duas formas de ver. Duas formas de olhar a vida, porque tudo é subjetivo, o sabor está em mim. Então, se eu consigo entender os códigos da vida como sendo a sucessão dos atos que vão me levar à perfeição, eu começo até a agradecer o fato de que esses problemas estão se avolumando. É sinal de que eu estou indo para uma graduação, é sinal de que eu estou indo para um estágio onde esses problemas fazem parte do meu salto de libertação. Talvez se eu souber lidar com esses problemas, talvez se eu aprender por que é que eles estão e não ficar reclamando, mas simplesmente tratar desses problemas para que eles não aconteçam, não cresçam, não se desenvolvam e que lá na frente eles não voltem novamente a me incomodar, eu então começo a crescer e evoluir. Aí talvez nunca mais, encarnação nenhuma, eu precise passar por esses perrengues que eu estou passando aqui. Porque simplesmente eu vou dizer não quando as causas, as sementes me forem ofertadas. Quando as coisas que são as condições necessárias para o ato presente, quando elas estiverem de novo, acontecendo novamente, com circunstâncias de repetição, porque nós gostamos de repetir as coisas, então eu vou dizer, esse não é o caminho é outro. Outro caminho, outro destino. Pode ser até outro problema, mas é um problema de outra natureza que vai me trazer um outro ensinamento. Esse não mais, porque o que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Quando a gente vê Jesus dizer nas suas últimas palavras aqui na terra, não se preocupem comigo, porque eu venci o mundo, a gente diz assim, nós também precisamos vencer o mundo. Não vencer como a gente imagina, mas vencer como os mansos. Porque a conquista da terra, não no sentido da posse, mas no sentido da vitória sobre as energias telúricas do planeta, está na mansuetude, está no coração puro, está no amor, está na caridade, não na guerra. A guerra só repete, é uma repetição de erros do passado, o nosso espírito belicoso, o nosso espírito de acúmulo de coisas, o nosso egoísmo, que ainda é sombra, 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 sombra. Quando a luz se faz presente, tudo isso se dissipa e a sociedade muda, porque o homem muda. Todo o caldo social, toda a relação social muda com o homem consciente que coloca-se de uma forma diferente aqui na Terra. Então, o si profundo, pleno, é semelhante à transparência que o diamante alcança após toda a depuração transformadora que sofre no silêncio de sua sutilização molecular, libertando-se de toda a imperfeição interna, porque passa, e de toda a ganga que o reveste, toda a impureza que está por fora. Quem nos diz isso, mais uma vez, é a nossa querida Joana de Ângeles, num livro chamado Autodescobrimento. Ela vai dizer da dificuldade do ser em elaboração e faz a comparação com aquilo que é algo extremamente forte e claro na natureza, a presença do diamante e o seu brilho, a sua boa luz que ele nos traz. Então, a recomendação, conforme assim vai nos dizer Michelangelo, concentre-se e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e nunca largues o cinzel, nunca deixe de pedalar, porque a vida realmente merece a nossa consideração. Então, dessa maneira, voltando aqui novamente a Leon Denis, a mão que dirige o cinzel é a de um artista incomparável, não se cansa de trabalhar, enquanto não tem arredondado, polido, debastado as arestas do nosso caráter, Por isso, volta tantas vezes a carga quantas sejam necessárias. Por isso, nós temos as possibilidades da encarnação sucessiva que vem, que volta. Por isso, às vezes, os problemas se avolumam e se repetem.
para que nós possamos, aquele ponto que nós não entendemos ainda, que a gente não compreendeu, que a gente possa entender, que a gente possa compreender. O sentido da vida, vai dizer Viktor Frankl, é explicarmos que não é o ser humano quem faz a pergunta sobre o sentido da vida, mas ao contrário, é o próprio ser humano que é o interrogado, é ele que deve responder, que deve dar as respostas às eventuais perguntas que sua vida possa lhe colocar. Então, quando a vida lhe perguntar qual é o seu sentido da vida, diga: o meu sentido da vida é estar aqui, é estar em paz, é estar na realização da minha potência, conforme assim também vai dizer Allan Kardec: bebei na fonte viva do amor, isso aqui é o Espírito de Verdade quem diz, e preparai-vos cativos da alma, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa própria imortalidade. Ou seja, beba na fonte viva do amor, nós que ainda somos cativos da vida, que precisamos encarnar, para que um dia nós possamos estar livres e alegres no seio de Deus, que nos criou fracos e quer que nós nos tornemos perfectíveis. E que nós mesmos sejamos aqueles que vamos modelar a nossa maleável argila, a fim de nós sermos os artífices da nossa própria imortalidade. Eu pergunto a você, se uma altura dessa do campeonato, quando a gente fala de tudo isso, existe alguma dúvida por quê? Porque é bom viver nessa terra. Porque é bom estar na terra, porque é bom viver, porque é bom ter sentido nessa vida. O que é que essa vida me traz de alegria? O que me motiva a estar nessa terra? O que me motiva a viver? O que me motiva a ter as sensações que tenho, a ter as sensações e a expectativa do futuro? E a única coisa que eu peço é que Deus, o Pai nosso celestial, esteja em nossos corações, nos inspirando todos os dias, para que a gente nunca desista. Por que me motiva a viver? Me motiva a viver saber que eu sou divino, saber que eu sou amor, saber que eu sou caridade. Eu posso até não expressar isso, porque eu sou ignorante, eu sou pequeno, eu sou frágil. Eu ainda estou aprendendo. Eu estou ali nos primeiros passos dessa grande escola, mas eu sei o tamanho do diploma. Eu sei o tamanho da responsabilidade. Quando pergunta sobre o porquê que a reencarnação existe, Deus impõe a reencarnação aos espíritos, diz os espíritos, para que eles possam atingir a perfeição e, através das suas vidas, entenderem o papel que lhes cabe na criação. Queremos, todos nós, sermos artífices do universo, co-criadores em plano menor e plano maior, e que nós sejamos todos divinos realizados na nossa potência, e que esse seja o desejo que eu inspiro e peço que o Pai Celestial transfunda para o coração de vocês. Espero que a nossa conversa tenha tocado realmente a sua alma, para que amanhã você, assim como eu, também saiba o que te motiva a viver. Fiquem com Deus e que assim seja.